E ali, no ano de 2000, vem uma grande perca. Quando eu perco a perda, quando eu olho, meu pai, em questão de meses, veio a falecer com câncer. E ali toda a fama que eu tinha adquirido, todo o dinheiro. Eu fui no Hospital do Câncer, conversei ali com o diretor e propus, falei, quanto precisa? Ele falou, seu pai tem alguns meses de vida. Então ali eu comecei a entender que eu não tinha estrutura, né? Que eu não tinha saúde emocional para superar aquilo. E em seguida veio realmente a morte do meu pai. E quando eu olhei para o caixão, voltando para a cidade de Peruíbe, e no velório do meu pai, eu olho para o caixão, carro, na época, último modelo do Audi A4, ali naquele cemitério, Rolex no braço, fama, as portas abertas de todas as emissoras. Ali eu já tinha sentado no sofá da Hebe, que era um dos sonhos, mas também já tinha ido no programa do Faustão, já tinha sido entrevistada pelo Jô Soares. Só faltava a Maria Gabriela. Irmãos, ali eu olhei para o meu pai morto naquele caixão e eu vi que nada poderia trazê-lo de volta. E ali eu começo uma busca constante. Ali eu vou em vários, desde centro espírita, igreja católica. Eu fui atrás de vários homens, né? Cada um propagando a sua fé. Eu fui em busca de uma resposta. Eu queria entender que Deus é esse que permite que a menina que saiu com sonho, né, de comprar, de ter bens, de ter uma casa, de ter carro, de ter uma independência financeira, de ser famosa. Que Deus é esse que dá tudo isso, mas de repente tira aquilo que ela mais ama, que era o meu pai. Nós tínhamos uma afinidade, né, uma amizade muito boa. Um homem que, apesar de tudo que passou, apesar da dependência química, sempre foi um homem muito transparente. Um homem que sempre falava a verdade, por mais que ela doesse. E ali eu olhava para aquele caixão, para aquele defunto, e comecei uma busca, querendo entender que Deus é esse. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Porque eu não sabia que quem tinha me dado tudo aquilo não tinha sido através do Senhor Jesus. Porque Deus, Ele pode, e Ele te dá no tempo certo. Eclesiastes 3 fala, há um tempo para todas as coisas, determinado. Então Deus pode te dar assim a fama, desde que o nome dele venha a ser exaltado e glorificado. Deus pode te dar o carro importado, a casa própria. Mas ali eu tive que ir em busca de uma resposta. E ao buscar essa resposta, eu obtive. E foi muito duro, mas eu tive que entender e aceitar que tudo aquilo não tinha sido o Senhor Jesus que tinha me dado, mas sim o próprio Satanás. E que eu ainda pagaria, eu ainda tinha uma estrada a percorrer. Tudo aquilo, a lei da semeadura, tudo que eu tinha plantado, eu iria colher. Mas para minha surpresa, eu ouço falar de Jesus no ano de 2001, um ano após a morte do meu pai. Eu ouço falar de um Deus que tudo pode, que cura, que sara, que quando você tem Ele na tua vida, nada mais te falta. Mas eu não sentia, eu só ouvia falar. Mas eu achei tão interessante que eu comecei a buscar mais desse Deus. E ali começou um processo. Presta atenção, você que está me assistindo. Se tem alguém aí na tua casa que está nesse processo, ore, persevere. Faça como aquela viúva, persevere. Porque da mesma maneira que hoje você está aí me assistindo, que eu estou podendo falar de um Deus que verdadeiramente cura, restaura e liberta, o teu filho também vai ser liberto. Alguém aí de dentro da sua casa, ou algum parente, ou algum vizinho, também será liberto em nome de Jesus. Mas para isso, precisa da tua oração. Joelho no chão, perseverança.
E ali muitas pessoas, eu comecei a me envolver com um grupo de cristãos, os quais eu sou muito grata até hoje, que é o pastor Davi e a pastora Luísa, do Ministério Batista da Família. Porque ali, com toda a minha ignorância, com todas as feridas, eram muitas, irmãos, eram muitas. E eu confesso para vocês que hoje eu tenho certeza que a última, que ainda doía, através desse testemunho, eu tenho a certeza de que também foi curada, que foi poder falar sobre aquela primeira relação que eu contei. E ali eles com muito amor, eles com todo amor foram falando de Jesus. E eu começo num processo de lapidação que durou do ano de 2001 até 2009. Foram 8 anos tentando, me esforçando em caminhar com Jesus, me envolvendo com o povo de Deus. Inclusive, teve um momento no ano de 2002 que a Mara Maravilha me ajudou muito. Eu encontrava com ela nos bastidores e ali, mesmo já ouvindo falar de Jesus, apenas ouvindo falar. Em 2002, eu fui cobrir a Copa do Mundo no Japão. E após a Copa, eu engravidei do meu primeiro filho. E mesmo no pecado, o Senhor me deu essa bênção. Mas conhecendo Jesus e sabendo que o Senhor não se agrada do sexo antes do casamento, eu começava num conflito. E é muito bom quando a gente começa nesse conflito, quando esse conflito vem, porque a gente começa a entender que a gente não está agradando a Deus. E ali a Mara me encontrou num programa de televisão. Ela falou: Vivi, Deus vai te ajudar, Deus é contigo. Esse filho que está na sua barriga é bênção, é herança do Senhor. Lógico que era bênção. Hoje eu entendo. Mesmo no pecado, ali na ignorância ainda, a própria palavra diz que o Senhor não leva em conta, não considera o tempo da ignorância. E ali, depois de alguns abortos que eu já tinha provocado, o Senhor me dá. Amados, dona de apenas um ovário, sendo que este já 50% comprometido, o Senhor me dá a minha primeira bênção, que é o Caito. Em 2003, o Caito nasce. E eu naquela luta, indo buscar Deus, mas ainda num processo de fornicação, de vícios. Em 2005 eu retorno ao Japão. Depois da Copa do Mundo, vim para o Brasil grávida. Nasce o Caito, Reinaldo, e eu retorno ao Japão. Isso eu já estava envolvida com as coisas de Deus, já tinha sido até batizada. Mas, ao retornar ao Japão, eu volto a usar a metanfetamina, eu volto a me prostituir e pior, entro no mundo do crime, começo a namorar com um criminoso. Então começo a entrar numa outra linha, que é ir para a cadeia, atrás de advogado. Então, estão entendendo? Mais um pouquinho. Aquela menina que saiu de Peruíbe com sonhos, já tinha passado, já estava dentro de tudo aquilo que vai contra os princípios cristãos. Prostituição, mentira, roubo, homicídio. Porque se você não sabe, quando você aborta uma criança, você está matando uma pessoa que não foi você, mas Deus escolheu o teu ventre para que ela fosse gerada. E no ano de 2005, voltando ao pecado, eu permaneci no Japão durante 3 anos, até o ano de 2008. E no ano de 2008, já com o meu segundo filho, a Manami Vitória, ali, meus irmãos, eu me via num apartamento de luxo, com uma Hilux na garagem, mas um filho bastardo, uma filha já sem pai também, uma gravidez que tinha sido bem difícil, porque eram gêmeas, uma faleceu. Eu nunca tinha entrado num crematório, 17 anos no Japão,
de 91 a 2007, eu nunca tinha entrado num crematório. Até que eu entrei para cremar a minha própria filha, a Mayumi, irmã da Manami Vitória. Mas ali na Universidade de Nagoya, onde toda a medicina e os médicos falavam que a que estava viva, que é a Manami, não poderia nascer. E se nascesse, nasceria com um problema. Então que a própria lei permitia que eu abortasse. E mesmo conhecendo Jesus, mais de ouvir falar, eu corri ao toalete, dobrei meu joelho e pedi para Deus. Falei, Deus, eu sei que eu não sou merecedora, eu voltei para as drogas, voltei, agora pior ainda, estou no crime. Mas me ajuda. E eu tinha feito um compromisso contigo. Se o Senhor me desse um filho, independente das circunstâncias, eu não abortaria. E ali o Senhor permitiu que a Manami, até o nome foi mudado, era Manami Raíssa. E hoje, com 5 anos de idade, Manami Vitória já vai completar os 6 aninhos. E o que ela mais faz é falar e correr. Então, quando a medicina disse que não daria, o médico dos médicos, ele vem e fala, pode ir que eu sou contigo. E quando ele é contigo, meu irmão, pode ser a medicina que for, pode ser o cirurgião dos cirurgiões, a vitória é garantida. E ali nasce a Manami em 2007, em menos de um ano, janeiro de 2008, eu ali, num apartamento, como eu já disse, mas começando a passar dificuldade financeira, porque o pai do meu filho não aceitava eu ter tido um outro relacionamento e ter gerado uma filha. Então ali ele, houve uma grande mudança financeira na minha vida, e o diabo atento usa uma pessoa para mandar um recado. Na época era o Orkut. E eu entro e vem o grande convite do inferno. Satanás ali faz um grande convite. E na mensagem estava assim: Vivi, me ligue. Uma produtora, a qual não preciso citar o nome, uma grande produtora, está te convidando para ser a grande estrela de comemoração dos 20 anos. Uma produtora de filmes eróticos. E ali eu não pensei 2 vezes. Fui consultar 2 pessoas, Também não vou citá-las, para não expô-las. Mas elas me incentivaram, vai, é a grande chance da tua vida, aos 32 anos de idade, uma filha recém-nascida. A outra já tinha velado, já tinha cremado, estava só a cinza. Porque no Japão você fica com aquela cinza durante 6 meses, é um ritual. E um filho de 4 anos queria completar 5. E ali aquela produtora não falava de alguns R$1.000, falava de milhões. Para começar era R$500 mil, o que foi divulgado na mídia. Mas depois, com todo licenciamento e os royalties que você ganha, acaba atingindo a casa de R$1 milhão. Eu não pensei 2 vezes. Comecei a fazer várias exigências. Uma delas é que toda a minha família viesse para o Brasil. E na hora eles aceitaram, lógico, Lógico. Talvez você tenha feito algumas exigências. Você tem obtido respostas positivas. Mas vigie, porque lá na frente tem um alto preço a ser pago. E ali nós embarcamos em menos de um mês. Eles mandaram o contrato, eu imprimi, escaneei, assinei, mandei de volta e embarcamos. E ali eu costumo dizer que foi a embarcação para a morte. Porque chegamos no Brasil, eu, minha mãe, meu pai de coração, meu ex-padrasto, que é pai para mim, o Irra e meus 2 filhos. E a outra na porcelana, as cinzas ali. E ao desembarcar em Cumbica, estava toda a produtora já fazendo o making-off da grande viagem. Afinal, eles estavam trazendo uma artista de fora, alguém que estava fora do país. Eles estavam contratando. Então, teve toda a mídia a favor dessa produção. E ao desembarcar, as câmeras, as pessoas me esperando. E eu gostando daquilo. Porque eu falei, a grande chance de eu dar a volta por cima. Só que eu não tinha noção
Talvez você esteja perguntando, ela não tinha noção? Eu não tinha noção do que um filme pornô pode fazer na vida de uma mulher e de um homem. Eu não tinha noção do que uma cena de um sexo explícito pode causar na alma de um ser humano. Então eu costumo dizer que ali era assim, a grande viagem para a morte. Em menos de um mês, desembarcando em março de 2008, em menos de um mês, comecei a gravação. E na minha primeira cena, eu não tive dúvidas de que o diabo tinha vencido. Quando eu vi toda aquela iluminação, estrutura, maquiadores, enfim, diretor, produtor, para gravar uma cena de sexo explícito, eu tive a certeza. Eu olhei para a câmera e pensando, falei, você venceu, Satanás. Porque não tem nada melhor para o diabo do que pegar o anonimato, uma prostituta anônima, e transformar ela numa atriz pornô. Para ele, partida ganha. Mas, para surpresa dele, em menos de um ano, as gravações começaram em abril de 2008. Em abril de 2009, para surpresa dele, e eu costumo dizer, com propriedade e autoridade, que foi sim, o filme pornô que me libertou da prostituição. Porque através do filme, foi quando eu abri a porta do meu coração, deixei Jesus entrar e verdadeiramente me libertar. Porque enquanto não existia filme, existia um pecado oculto. Existia uma prostituta que a cidade de Peruíbe não sabia. Que alguns familiares também nem desconfiavam. Mas através do filme, quando eu fui para o fundo do poço, em março de 2009, eu divulgando o filme, fazendo shows, acontece uma situação que eu também nunca falei em lugar nenhum. Inclusive eu comentei com um grande apresentador famoso de televisão, e muitos gostariam de me dar o espaço para que eu contasse. Mas chegou a hora, o espaço e o local é esse. O nome é esse. Quem convence, quem nos constrange a fazer, a contar, é o próprio Jesus, é o Espírito Santo. E hoje, conversando ali com o irmão Vladimir, eu senti de contar. E muitos Deus levanta e prepara. E eu sei que toda essa exposição é para que você, para que a tua alma seja liberta hoje, em nome de Jesus. Em março de 2009, em Santa Catarina, divulgando o filme, fazendo noite de autógrafo e tudo que vocês possam imaginar. Eu sempre viajava com um produtor. E na madrugada, terminei o show, a noite de autógrafo. Estava hospedada num hotel muito famoso lá, 5 estrelas, aquelas coisas. Até que aconteceu uma situação na casa onde eu estava fazendo o show e a divulgação. E ali, muito drogada, bebendo muita tequila, porque a tequila ela me dava uma amnésia. Então eu gostava de tomar tequila, porque daí eu fazia as coisas sem ter que encarar aquilo de frente. Só que pela manhã, irmãos, eu acordo. E para minha surpresa, eu não acordei naquele quarto chique, com as minhas roupas, com a minha mala. Eu não acordei no hotel onde eu estava hospedada. Mas ali eu acordei em um motel, sozinha, e a cena era muito triste. Muita bebida, na cabeceira da cama tinha um bolo de dinheiro, que depois conferindo era o valor de R$3.000. E quando eu olho para o chão, muitos preservativos. E ali eu me deparei com uma cena de morte, de enterro. Eu falei, tá chegando ao fim. E liguei para o meu produtor e falei, por que você me deixou passar por isso? Onde você está? E ele falou, Vivi, ninguém te segurava. Você quis sair com aquele empresário. E eu falei, quantos eram? Ele falou, não, foi um homem. E ali eu falei, obrigada, Jesus. Porque mesmo ali naquela situação, o Senhor me livrou.
Poderia ter sido pior. Mas quando eu olhei para aquela cena,